Todos os irmãos, com a paz do Senhor, estamos na última lição desse trimestre, que traz como título a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E vemos também já está chegando as novas lições do terceiro trimestre, com o comentarista pastor Jean, ali de Luiz Eduardo, Bahia. E já sentimos que Deus tem feito grandes obras através da lição que vai falar sobre o Espírito Santo. E o título dessa lição é a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Nós vamos aprender, que traz como texto áureo: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Aqui fala a verdade prática. O caminho da humildade, do amor altruísta, é indispensável aos que querem servir a Cristo. Então nós vamos aprender, o primeiro ponto dessa lição vai falar sobre a humildade. É uma das bênçãos de Deus, do servo de Deus, de estarmos sempre outorgado na obra de Deus, é falar sobre humildade e viver a humildade. Então, aqui, a interpretação dessa parábola e dos primeiros lugares e dos convidados. O dia, a ocasião, o local. É uma coisa importante, nós vamos aprender sobre aonde aconteceu. E são três pontos importantes para se entender essa parábola. No começo do capítulo, somos orientados que no sábado, a Bíblia diz que no sábado, no começo do capítulo, somos orientados que no sábado, Jesus foi comer na casa de um chefe dos fariseus e deparou-se com um homem hidrópico. E deparou-se com um homem com aquela doença de barriga d'água. Hidrópico é pessoas que sofrem com doença de barriga d'água. Sugere que esse homem não era um convidado, mas foi colocado ali de propósito pelos fariseus, a fim de poder acusar Jesus de violar o sábado, caso ele curasse. Então, aquele homem foi chamado ali, já foi chamado de propósito. Quando Jesus chegasse ali, ele com certeza ele ia curar aquele homem. Eles iam acusar Jesus de fazer aquela cura no sábado. Desejar esta homenagem não era algo errôneo. Porém, a ansiedade é buscar tal história. Muitos se excedia demonstrando a ausência de humildade. Então, aquele fariseu, ele não tinha nada de humildade. Ele queria ali somente chamar Jesus para acusar Jesus, devido ali ele montou uma estratégia para acusar Jesus. Ele montou ali uma estratégia para pegar Jesus. Fez até um almoço. Fez aquele almoço e ali convidou Jesus. E convidou também, levou um homem doente, um hidrópico, para deixar ali naquela reunião. Então Jesus começa a explicar aqui, falar sobre os primeiros lugares. Aquele fariseu ficou ali atônito com a grande sabedoria de Jesus, que os fariseus sempre eram mestres estudados em Israel, mas eles queriam pegar Jesus em contradição. A lição principal dos primeiros lugares dessa parábola, certamente é sobre a importância da humildade. A importância da humildade. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus falou: bem-aventurado os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. E esse ensino que segue com o conselho de um anfitrião é uma exortação ao amor desinteressado, dispensado ao próximo. Porque tem muitas pessoas que hoje amam, mas é interessado, esse amor
é um amor eros. Não é um amor ágape, é um amor do Pai. O amor, ele não pode ser interessado em alguma coisa. Com base nisso, podemos refletir sobre algumas lições práticas. Infelizmente, até dentro da igreja existem pessoas que se estapeiam para se colocarem nos primeiros lugares. Dá aquele tapinha nas costas para ver se faz a cabeça do líder, para ver, não, esse aí mesmo é humilde, esse aí tem humildade, vou colocar ele em tal cargo assim. Então, isso corre um risco muito grande de acontecer nos nossos dias. Então, a lição principal da parábola, nos primeiros lugares, certamente é sobre a importância da humildade, né? Então, nós vemos aqui o grande ensinamento de Jesus. Os ensinamentos de Jesus é para os convidados. Não são uma série de bons conselhos sobre a etiqueta social, mas uma grande lição de conselhos práticos e espirituais. Por isso, essa lição visa conscientizar-nos de nossa postura enquanto servo de Cristo, mostrando a importância na prática enquanto estivermos neste mundo aqui. Jesus não está querendo uma aparência. Jesus está querendo que nós praticamos. Seja um praticante, uma pessoa que pratica aquilo que Deus entregou para ele. Então, aqui, ao analisarmos aqui as grandes lições dessa parábola e a coerência humana, nós vamos aprender que a humildade é a marca dos verdadeiros seguidores de Cristo. A humildade é uma marca dos verdadeiros seguidores de Cristo. O reino dos céus pertence aos humildes. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. E os que reconhecem a sua pobreza espiritual se sentem necessitados do auxílio de Deus. Que as pessoas que reconhecem os pobres de espírito, porque Jesus falou os pobres, é aquelas pessoas que nunca se envaideceram, nunca disseram assim, eu não preciso mais de ir na igreja, eu não preciso de ir numa escola bíblica dominical, porque eu já sei tudo que vai falar lá. Não. Aqui está dizendo os pobres também de espírito, aquelas pessoas que reconhecem que não tem nada dentro de si e está querendo buscar mais. Então, ele nunca preencheu aquele vazio ali, sempre está querendo receber de Deus uma coisa a mais. Devemos nos dizer não a qualquer egoísmo e orgulho doentio que possa inibir a genuína humildade, a fé que Deus deseja no nosso coração. Aqui nós vemos que, sem negar a nossa autoestima, Jesus nos pede que negamos o nosso egocentrismo para que as propriedades se tornem nossas. Então, nós temos que negar o egocentrismo, o ego do nosso coração. Então, uma das qualidades que Jesus estava dizendo ali, para aquele fariseu, que ele não tinha humildade no coração. Ele estava querendo se aparecer, fazer uma coisa e diante de Deus era outra. Ele queria pegar Jesus numa situação para depois defamar Jesus. Jesus explica a sensatez nessa parábola. Cristo ensina que, se formos ao jantar, devemos convidar os menos favorecidos. Por que Jesus disse isso? Jesus estava dando uma lição para não barganharmos com ninguém quando ofertarmos alguma coisa, para sermos recompensados. Então, o que eu vejo aí é que muitas pessoas hoje querem dar uma coisa para barganhar, para adquirir outras coisas. Ele quer dar as coisas para as pessoas que têm condição. E aqui Jesus está dizendo os menos favorecidos, aquelas pessoas que estão precisando da ajuda, que nós vamos ajudar sem pensar em retorno para aquilo que nós doamos. Pois ele mesmo assim vivia, ele praticava as boas ações com espírito de humildade e amor desinteressado. Esse amor desinteressado é uma grande obra na vida de nossos dias que nós estamos vivendo.
As pessoas hoje estão interessadas em muitas coisas. Aí eles trazem uma aparência que pega, eu vou doar isso aqui porque mais na frente fulano vai me recompensar. Não, Jesus está ao contrário, isso aí é egocentrismo. A lógica do reino do céu é diferente da lógica humana. As duas grandes lições da parábola dos primeiros assentos e dos convidados desafia a lógica humana, que eu achei interessante nessa parábola que Jesus, ele desafiou a lógica humana. Pois nessa permanecem os conceitos, as estratégias oportunistas, mas a lógica do reino é totalmente diferente. A lógica do reino de Deus ela é totalmente diferente das lógicas humanas. Aqui nós vamos falar também sobre um coração humilde, o amor no coração do humilde. Amor é uma expressão, irmão, que é difícil de expressar. Amor é uma das qualidades do fruto do Espírito. Amor. O que é amor? Aqui, igual eu falei, é difícil, não temos uma definição exata. Essa palavra não pode ser calculada ou medida pela razão, mas podemos recebê-la através da fé. Sábio poeta nada puderam fazer pela definição da palavra amor. Nem os sábios poetas eles não puderam fazer nada. A aplicação de João nos dá a seguinte. Em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus amou esse tal aí, ele não tem demissão, ele não dá capacidade para nós alcançarmos a profundidade desse amor de Deus para nos dar através de seu Filho, Jesus Cristo, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos nós temos uma oportunidade. Vou falar um pouco também do coração regenerado. A solução de Deus para o coração pecaminoso. A solução de Deus para o coração pecaminoso, que tem um lugar em todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e volta-se para Deus e pela fé aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal. A regeneração está ligada ao coração. Aquele que de todo o coração se arrepende e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, fala, nascer de novo e receber de Deus, da parte de Deus, um coração novo, coração vivo. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem assim, eu aceitei Jesus e a minha vida, ela foi aqui mudada, a minha natureza mudou. Deus não muda a natureza de ninguém. A Bíblia de Estudo Pentecostal ela traz uma nota que diz que Deus regenera a natureza humana. Regenerar quer dizer, ali pacificamente, ele vai moldando, como se fosse um vaso. Ele vai moldando. Então, o dia que esse homem ou essa mulher chegar a sair dos caminhos de Deus, se a natureza fosse mudada, ele não voltaria a fazer as mesmas coisas que eles faziam antes, errante. Então, a maioria deles, eles fazem pior ainda, porque aquele velho homem, ele está ali amarrado, ele está crucificado. Então, a recompensa, irmão, dos humildes, é retribuir uns aos outros com sinceridade. Cristo ensina nessa parábola que o acolhimento dos menos favorecidos ao redor da mesa do banquete torna uma bênção do Senhor, né? Torna uma bênção do Senhor merecida. Aqui nós vemos a ênfase do ensino de Cristo mostra as ações sem a espera de reciprocidade. Deveria nortear os pensamentos dos seus verdadeiros seguidores a ser praticado.
com o espírito de humildade e amor desinteressado. Aqui nós vemos que o crente, falando sobre a humildade, voltando um pouquinho aí, fala sobre uma das qualidades interessantes aqui que eu vejo na prática aqui, é que o crente ele tem que estar cada dia pedindo Jesus para moldar o seu coração, para moldar a sua vida espiritual, para moldar, cada dia nós temos que ser mais crente aqui. Nós vemos aqui que na época de Jesus, o costume judaico, um jantar era dispor os assentos em forma de U. A mesa era uma forma de U, né? Com uma mesma baixa diferente deles. Era baixo, era uma mesa assim, praticamente quase no chão, em forma de U. Os convidados se apoiavam os cotovelos, colocavam os cotovelos ali e estaria sentado de acordo com a sua posição social, sendo o lugar de honra do assento no centro do U. Quanto mais distante o lugar de honra, menos eram os status. Então, aqueles que sentavam na cabeceira da mesa ali, daquele com forma de U, eram os mais dignos. Nós vimos aqui, lhe pediria que passasse para aqui. Se uma pessoa chegasse a sentar ali na cabeceira da mesa, eles lhe pediriam para sentar lá atrás, porque ali era a honra daquele que foi convidado ali, sentar no primeiro lugar ali. Eles deveriam receber uma ordem ali do anfitrião da festa para alcançar, né, ali a posição que deveria ser colocada. Então, o que eu vejo nessa lição, que muitas pessoas, hoje, quando chega numa reunião, ele quer sentar nos primeiros assentos. Jesus reprova aí. Jesus reprovou aí, porque nós temos que esperar ser chamado para depois não passar vergonha. Então, que Deus venha abençoar os irmãos nessa caminhada, nesse trimestre que já estamos adentrando. Daqui no próximo domingo vai ser a nova lição. Que Deus abençoe os irmãos e os que forem assistir esse vídeo, que a bênção de Deus na vida de cada um. E eu quero agradecer agora em nome de Jesus a todos que forem assistir esse vídeo. E orei por mim, porque eu estou numa batalha e eu quero ser um vencedor. Deus abençoe aos nossos pastores, presidente, todos os irmãos comentaristas e todos os irmãos que forem assistir esse vídeo. Assim eu agradeço em nome de Jesus.